Se alguém deseja ser sincero em relação à sua própria vida, dando em troca a própria carne e o próprio sangue, se poderia supor que aquilo que essa pessoa revela será exclusivamente pessoal e individual. Mas, no entanto, isso não é completamente verdade. Tem aqui um certo paradoxo. Por isso que eu estava falando dos paradoxos, né? Ele estava falando desse apreço dele pelos paradoxos. Então ele diz: se a pessoa leva a própria sinceridade até um limite máximo, atravessando as barreiras do possível e do admissível, e se aquela sinceridade não se limita às palavras, mas revela o ser humano totalmente, essa sinceridade, paradoxalmente, se torna a encarnação do homem total, com toda a sua história passada e futura. Então, esse dito dele assim, é um dito completo. Alguém pode pegar esse fragmento e escrever uma tese de doutorado só sobre, pegando só esse fragmento. Pela quantidade de um acúmulo de a densidade, eu digo assim, que essas palavras contêm, colocadas assim, como uma espécie de teorema. Praticamente é um teorema, né? Eu vou ler de novo o fragmento inteiro para a gente poder pensar sobre isso, ver se vocês formulam perguntas a respeito. Se alguém deseja ser sincero em relação à própria vida, dando em troca, empenhando a própria carne, o próprio sangue, se poderia supor que aquilo que essa pessoa revela será exclusivamente pessoal e individual. Mas não é completamente verdade isso. Tem aqui um certo paradoxo. Se a pessoa leva a própria sinceridade até o limite máximo, atravessando as barreiras do possível ou do admissível, e se aquela sinceridade não se limita às palavras, mas revela o ser humano totalmente, essa sinceridade, paradoxalmente, se torna a encarnação do homem total com toda a sua história passada e futura. Então, é isso que ele está colocando. Né? É paradoxal, porque você pode pensar, o sujeito vai e se dispõe a essa coisa da sinceridade. E ele vai até o limite máximo da sinceridade. Então, o que vai aparecer ali é a particularidade, é pessoal, é individual. Mas o que ele está dizendo não é isso. Porque tem um paradoxo. Exatamente porque o sujeito vai até o limite máximo da sinceridade, atravessando essas barreiras, que ele diz que são as barreiras do possível, do admissível,
Então, significa que ele vai para o impossível e para o inadmissível, né? Porque ele vai para além. Então, e se essa sinceridade não se limita às palavras, quer dizer, não é uma sinceridade só verbal, narrativa, mas revela o ser humano total, então essa sinceridade, paradoxalmente, se torna a encarnação do homem total, com toda a sua história passada e futura. E futura. Então, ele está falando um negócio assim, mega. Ele está dizendo que eu imagino assim que isso é raríssimo, né? Essa possibilidade de um sujeito chegar a esse nível de sinceridade. Essa sinceridade completa em que o sujeito empenha a sua carne e o seu sangue. Mas eu também vejo que se o sujeito vai nessa direção, muitas coisas vão acontecer com ele. Independente do fato que possivelmente ele não vai chegar, ou pelo menos não agora, nessa vida. Mas, digamos, vou dizer assim, estou dizendo assim, o que eu penso, né, disso que ele está falando. Em princípio, parece para mim que todo artista que se preze, mesmo, teria que fazer esse movimento da sinceridade. Assim, num nível muito alto. E acho que alguns artistas certamente fizeram e fazem. Então, assim, para falar de um, né? Vou falar de um. O Tarkovsky, nos filmes dele, esses 8 filmes que ele fez, ele, para mim, tem isso. A sinceridade dele vai até o ponto extremo, máximo do que é possível. Por isso que a obra dele tem essa qualidade tão peculiar. Por isso que esse cinema dele não é comparável. É claro que tem outros que fizeram no cinema obras incríveis e movimentos. Pensei agora no Kiarostami, para pensar coisas muito diferentes, né? Mas o Tarkovsky tem essa coisa, como é que eu vou dizer? De uma certa maneira, como um mártir. E talvez todos os grandes artistas tenham isso, essa dimensão de mártir, no sentido da entrega e dessa disposição de servir a arte, que mutatus mutandis, é servir a Deus. Né? Mas é porque algumas pessoas podem se incomodar muito com servir a Deus, então a gente fala servir a arte, mas para mim é a mesma coisa. E eu acho que ele está falando disso. Esse homem total.
Tem até aqui, entre parênteses, a expressão em polonês, certamente foi ele que colocou, mas eu não sei dizer. Słowiek zupełnie. Zupełnie. Eu não sei como é que se diz isso, mas talvez porque ele acha que não tem tradução. Assim. Eu estou lendo em italiano, é uomo totale. Então, é fácil de traduzir para o português, né? Agora, daqui do polonês, eu não tenho a menor ideia. Então, vou adiante. Então, é supérfluo se preocupar em analisar se e como existe uma área coletiva do mito, um arquétipo. Essa área coletiva do mito, do arquétipo, existe naturalmente. Quando a nossa revelação, o nosso ato, chega bastante longe e se é concreto. E acabou a resposta. Quer dizer, eu não sei, a gente pode pensar o que a pessoa perguntou para ele responder isso. Fez uma pergunta sobre a sinceridade, o que é a sinceridade num plano mais alto. Eu não sei se foi isso que a pessoa perguntou. Ou a pessoa perguntou sobre o mito. Porque ele diz assim, então é supérfluo você se preocupar em analisar se existe uma área coletiva do mito, um arquétipo. Essa área existe naturalmente. Quando a nossa revelação, o nosso ato, chega bastante longe e se ele é concreto. Começa assim. Foi feita aqui uma pergunta específica relativa à responsabilidade. Em outras palavras, à medida dos respectivos direitos e deveres do diretor e do ator e sobre a criação coletiva. Nessa resposta, vocês estão vendo, ele já diz qual foi a pergunta, né? Porque ele começa dizendo isso aqui foi colocado uma pergunta específica em relação à responsabilidade. Então, quer dizer, a pessoa perguntou lá na conferência para ele como é que se articula essa responsabilidade do diretor e do ator. Eu imagino que a pessoa perguntou isso, né? Quais são as fronteiras, até onde vai um, até onde vai... Enfim, alguma coisa dessa ordem. Claro que essas plateias dessas conferências dele, em todos esses lugares, tanto Nova York quanto Londres, ou enfim, não importa onde ele está, Polônia, Wrocław, são plateias que têm intelectuais de todas as áreas e artistas em geral, mas prioritariamente atores e diretores de teatro, né? Que são as pessoas que têm mais, digamos assim, transferência com ele nesse momento no mundo.
Então, foi colocada aqui uma pergunta específica em relação à responsabilidade, em outras palavras, a medida dos respectivos direitos e deveres do diretor e do ator e sobre a criação coletiva, que ele bota entre aspas, tá? A ideia de grupo como persona coletiva deve ter sido a reação à ditadura do diretor. Isto é, de alguém que dita para os outros o que eles devem fazer. Se desnudando de si mesmo. E daí a ideia de criação coletiva. No entanto, a criação coletiva não é nada mais do que um diretor coletivo. Vale dizer a ditadura executada pelo grupo. Não tem nenhuma diferença essencial se um ator não consegue se revelar assim como ele é, por culpa do diretor individual ou do diretor de grupo. Porque se o grupo faz a direção, interfere com o trabalho de cada um dos seus membros de maneira estéril, infrutífera, oscila entre caprichos, acaso e um comprometimento entre tendências diferentes que terminam. Isso vai conduzir a meias medidas. Bom, terminou a resposta dele. Bom, tem uma questão histórica, né? Porque nessa época existe um movimento muito forte no teatro, no Ocidente, em relação à criação coletiva. Isso se torna uma máxima, digamos assim. Todo mundo quer trabalhar com criação coletiva. Criação coletiva se torna uma palavra de ordem que vem junto com uma série de movimentos da libertação feminina, do comunismo, do movimento hippie. Vem dentro desse arcabouço essa ideia da criação coletiva, que seria uma libertação da ditadura do diretor. E ele está dizendo que isso é uma balela, porque simplesmente a ditadura vai continuar a ser exercida, só que por vários sobre vários, em vez de por um sobre vários. Então, quer dizer, porque ele de uma certa maneira,
no último espetáculo do Teatro Laboratório, eles trabalham com alguma coisa que tem a ver com a criação coletiva. Mas a criação coletiva verdadeira, que é dificílima. E eu ouvi ele falando disso. Que as pessoas resolvem trabalhar com criação coletiva achando que criação coletiva é muito mais simples, é muito mais fácil, é muito mais dinâmico. Mas ele dizia, é muito mais difícil. É muito, infinitamente mais difícil de articular a criação coletiva, seja no âmbito da construção da dramaturgia, quanto da dramaturgia textual, quanto da dramaturgia física. Porque, a partir ali do teatro laboratório, a gente pode falar disso, de dramaturgia física, porque ele se dispõe a levar os conceitos stanislavskianos de ação psicofísica às últimas consequências. E quando ele leva esses conceitos às últimas consequências, o que aparece na cena é uma dramaturgia física, psicofísica. E o texto perde o texto verbal, perde o seu protagonismo. Ele está lá, ele pode estar lá, mas ele não é mais a estrela, o protagonista dessa coisa que ainda se chama, então, teatro, mas que já é de uma tal maneira que deveria ter um outro nome. Esse nome, teatro, essa palavra, não dá mais conta daquilo que está acontecendo ali. Se você liga a palavra ao que acontece num lugar, com palco, com não sei o quê, com figurino, com luz. Quando ele tira tudo, então surge uma outra coisa. Né? E quando ele vai para o último espetáculo, Apocalipse com Figuras, ele não parte mais, eles, né? Porque ele junto com aqueles caras que trabalham com ele ali, full time. Ele diz o tempo todo que as pessoas dizem que é ele, mas que não é. É ele e os meus. Ele sempre fala assim, é o único diretor que eu ouvi falar assim, eu e os meus colegas atores. Eu nunca vi outro diretor falar desse jeito. Eu e os meus colegas atores. Então, ele trabalha com os colegas dele. Então, a diferença é da posição que o sujeito frequenta dentro daquela articulação, daquela obra. Mas não que o diretor seja mais importante do que os atores, porque não é mesmo. Mas tem uma posição que o sujeito frequenta, que é uma posição diferente. Então, isso é claro que é muito comum ver esse sujeito que vai para esse lugar, que quer frequentar esse lugar de diretor, ir para fazer esse movimento com uma pretensão ou intenção ditatorial. É muito comum. Quase que, sei lá,
90%. Mas não é um problema do lugar do diretor. É um problema das pessoas. Das pessoas não saberem lidar com isso. Porque um sujeito, porque ele é um líder, ele não necessariamente precisa ser um ditador. É claro que não. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que os grandes líderes, mesmo orgânicos, não são ditadores. Mas é muito fácil o sujeito deslizar de uma posição de liderança para uma posição ditatorial. Às vezes, o próprio sujeito nem percebe que ele deslizou. Ele tem que ter muita conhecimento de si, né? Sacação. Então, ele está falando dos equívocos que estão ocorrendo naquele momento histórico preciso, ali do início dos anos 70, no teatro no Ocidente. Estão ocorrendo uma série de equívocos que fazem que tiram, de uma certa maneira, depreciam, de uma certa maneira, o lugar do ator, em detrimento do lugar do diretor. O que ele lutou para que isso não acontecesse. Bom, então vou para a próxima resposta. Se as pessoas supõem que durante os ensaios o ator deveria construir o seu papel de alguma maneira de fora de si, se ele é simplesmente um material, o homem não está livre. Mas, se você pede a ele para se descobrir, para se revelar com a coragem de atravessar as barreiras, de ser sincero, para além das palavras e para além da medida do admissível, então a sua liberdade vai encontrar expressão. Estão vendo que a pessoa que fez a pergunta voltou para o outro assunto da sinceridade e pediu para ele falar mais sobre isso, possivelmente sobre o que é isso. Mas o que é aquilo que o senhor falou sobre atravessar as barreiras? O que é isso? Como é isso? E ele está falando. Né? Se ele é simplesmente um material, o homem não está livre. Mas, se você pede para ele se descobrir, se revelar com a coragem de atravessar as barreiras, de ser sincero, para além das palavras e acima da medida do admissível, então a sua liberdade vai encontrar expressão. Não se trata da liberdade de fazer qualquer coisa. Não. Assim, ao acaso, mas da liberdade de ser como se é.